Salário, tempo de contrato, custo do empréstimo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo entre Palmeiras e Chelsea por Andrei, o ex-volante do Vasco, será reforço do Palmeiras. Por falar em reforço, quero te contar sobre um ponta que tem feito sucesso no Campeonato Paulista e que está bem perto de virar reforço do Corinthians. Falo sobre o São Paulo, sobre a possibilidade de Alan, volante do Atlético Mineiro, ir parar no Flamengo, sobre o maior contrato de patrocínio da história do Grêmio, últimas informações sobre Eduardo Brock. Será que ele vai mesmo deixar o Cruzeiro para jogar no Paraguai? Tem ainda uma série de outras informações sobre o mercado, bastidor, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se puder apertar o sininho e ativar todas as notificações, melhor ainda. Bora começar o vídeo contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas que vai te consagrar nesse fim de semana. Tem jogos do Campeonato Paulista, rodada completa começando nesse sábado e se encerrando na quarta-feira. Destaque para o confronto entre Santos e Portuguesa nesse domingo na Vila Belmiro. Também no domingo tem Corinthians e Mirassol. São Paulo entra em campo para enfrentar o São Bento fora de casa na terça e o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino fechando a rodada na quarta. Tô abrindo a página do Santos contra a Portuguesa. Vitória do Peixe paga 1,58, empate paga 3,84 e a vitória da Lusa pagando 5,65. Minha sugestão para você é de abaixo de 2,5 gols, ou seja, imaginando que esse jogo vai ter no máximo 2 gols, cotação a R$ 1,77, R$200 é a minha aposta para voltarem R$354. Para fazer essas e outras apostas super simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Já faz seu cadastro, preenche todas as informações, só não esquece de usar o código Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o São Paulo, que já esgotou todos os ingressos à disposição para o confronto contra o São Bento na condição de visitante terça-feira. O jogo está marcado para Sorocaba. Serão 12.500 ingressos à disposição para as duas torcidas e já são mais de 7.000 ingressos comercializados. Bora falar sobre o Fortaleza, que fez 3-0 no CSA nessa sexta-feira, em jogo da Copa do Nordeste. O Fortaleza vai muito bem no campeonato, é líder do seu grupo, os gols marcados por Pikachu, Lutiero e Galhardo. O Fortaleza que já havia feito 3-0 no Bahia na condição de visitante. Por falar no Bahia, o tricolor venceu o Atlético de Alagoinhas fora de casa por 2-1, gols de Vitor Jacaré e Kaique. Outro jogo importante da Copa do Nordeste dessa sexta-feira, CRB e Ceará ficaram no empate em 1-1. Quero falar agora sobre o Goiás, que não pretende mais contratar jogadores. Vocês me perguntaram durante o programa do Nicola dessa sexta-feira se existia alguma negociação, especialmente com algum jogador que pertence ao Corinthians. Conversei com o dirigente do Goiás, ele assegurou que o clube está fechado para reforços, a menos que surja uma grande oportunidade para um camisa 10. Para contar também que a reforma do estádio do Red Bull Bragantino deve ter novidades um pouquinho mais para frente. A ideia é apresentar o projeto dessa obra ainda no primeiro semestre e iniciar as obras para que o estádio possa ser reformulado no segundo semestre ou no máximo em 2024. Bora fechar o giro de notícias para contar que o Manchester United pode ser comprado pelo Sheikh Bin Hamad Al Thani, um dos caras mais ricos do mundo, que está disposto a adquirir 100% das ações do gigante inglês. E a missão do Sheikh é de transformar o United no clube mais poderoso do mundo. Tenho certeza que deve ter muito torcedor do Manchester United bastante ansioso para o desdobramento dessas negociações. Saideira do giro de notícias, contar que Ricardo Gareca, ex-técnico do Palmeiras, tem proposta e conversas avançadas para se tornar o novo comandante da seleção equatoriana. Gareca, que fez brilhante trabalho nos últimos anos à frente do Peru. A seleção equatoriana tentou recentemente a contratação do Tite, que recusou a oferta. O Gareca se animou e o acordo está bem próximo de ser confirmado. Bora começar o vídeo com notícia a respeito do Vasco, mais especificamente sobre a parceira do Cruz Maltino, a 777, empresa norte-americana, que tem uma série de clubes no seu portfólio, entre eles o Genoa da Itália, o Standard Liège da Bélgica, o Red Star, o Sevilha e o Melbourne Victory, está em negociações para a aquisição do poderoso Everton da Inglaterra. Não que o Everton seja uma máquina no futebol inglês, mas é dos clubes mais tradicionais e o fato de estar na primeira divisão do futebol inglês e com um elenco bastante pesado faz com que seja de longe a operação mais cara entre todas essas dos clubes que eu citei. Tem alguma vantagem para o Vasco se associar a um clube ou uma empresa que tem tantos clubes pelo mundo?
Talvez sim, um intercâmbio, a possibilidade de utilizar atletas, mas tem alguns torcedores do Vasco olhando com desconfiança para as pretensões da 777 mais voltadas para clubes do exterior do que no futebol brasileiro. Eu acho que há espaço para todo mundo. Só para completar sobre o Vasco, é importante contar que o clube enfrenta o Trem, jogo da Copa do Brasil, confronto marcado para Brasília. E o Vasco bastante favorito, deve ter casa cheia no Mané Garrincha. Depois recebe o Boa Vista, visita o Flamengo e recebe o Bangu. São os 3 jogos finais do Campeonato Carioca. Cruz Maltino, que com a vitória por 2-0 contra o Botafogo, assumiu um lugar no G4, o grupo que passa para as semifinais. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e atualizações sobre Eduardo Brock. Contei para vocês na manhã de sexta-feira que havia conversado com o zagueiro e capitão do Cruzeiro. Ele admitiu que tinha conversas avançadas para se tornar jogador do Cerro, mas ainda aguardava um acordo entre o clube dele e o clube paraguaio. Ele tem vínculo com o Cruzeiro até maio. A ideia do Cerro Porteño era apresentar o Eduardo Brock nesse sábado para que ele pudesse fazer os poucos treinos e estar à disposição para o confronto de terça-feira. A estreia do Cerro Porteño na pré-Libertadores acontece no início da próxima semana. E é aí que deu o problema. O Cruzeiro exige uma compensação financeira para liberar o Brock, inclusive fez ele treinar nessa sexta-feira, e o Brock está relacionado para o confronto contra o Vila Nova marcado para esse sábado. O negócio correu até o risco de ser desfeito pela presença do Brock nessa partida marcada para sábado. Ainda estão tentando um acordo, prometo ficar de olho nessa história e diante de qualquer novidade trago para vocês. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, a lembrança de que o time é o último colocado do grupo C, 5 pontos ganhos em 5 jogos. A boa notícia é que uma vitória pode transformar o Cruzeiro até em líder da sua chave. Quero falar agora sobre o Internacional e a busca por reforços. O Colorado, graças à viagem de 3 dirigentes à Europa, já garantiu 2 reforços. Luiz Adriano já assinou um pré-contrato, pertence ao Antalyaspor. O Inter está tentando convencer o time turco a liberá-lo de graça. Agora, na pior das hipóteses, ele chega na metade do ano. Mesma situação de Charles Arangues, que tem vínculo com o Bayer Leverkusen até 30 de junho, já tem um acordo verbal com o Colorado. O vínculo vai se estender até 2025 com o Inter, e se o Leverkusen o liberar agora, chega nesse momento, se não, chega para metade do ano. A ideia dos dirigentes do Inter, antes de voltar ao Brasil, é contratar mais 2 atletas, até por isso eles adiaram em mais 2 dias a estadia na Europa. Os grandes alvos: Ener Valencia, atacante equatoriano de 33 anos de idade, que pertence ao Fenerbahçe e vive grande fase. Ele é o artilheiro do time, marcando gol pra caramba, só que o contrato se encerra em 30 de junho. O outro alvo é o Cuéllar. Quero começar falando sobre o Ener Valencia. Ele é o camisa 9 dos sonhos do Inter. O Inter sabe que ele ganha 800 mil reais por mês, livres de impostos, e fez uma oferta parecida. O problema é que, além do Fenerbahçe, que tenta a renovação do contrato, ele também tem uma possibilidade de se mudar para a Inglaterra para jogar no Aston Villa, além de uma oferta gigante da Arábia Saudita. Se as conversas com o Ener Valencia avançarem, a ideia é tentar fechar um pré-contrato para que ele se torne reforço a partir da metade do ano. Sobre Cuéllar, jogador colombiano que fez grande mundial de clubes, tem contrato com o Al-Ahly, ou melhor, com o Al-Hilal da Arábia Saudita até junho do ano que vem. A ideia é oferecer uma compensação financeira pequena para o Al-Hilal, para que o atleta seja liberado o mais breve possível. Quero falar agora sobre detalhes da chegada de Andrei. O Palmeiras, que não havia contratado nenhum reforço, o único time da Série A que ainda não tinha contratado ninguém, fechou para mim com o principal reforço da temporada. Jogador ainda mais interessante do que Luizito Soares, que é gigante, mas o Andrei tem enorme perfil e tem um enorme currículo, ou seja, tem uma enorme possibilidade de crescimento no futuro. Nem tem tanto currículo quanto Luizito Soares, mas tem um potencial de crescimento gigante. Pois bem, quero trazer todos os detalhes da operação. Tive acesso a várias informações depois de conversar com um dos representantes do atleta. O Palmeiras não vai pagar absolutamente nada pelo empréstimo, que só se encerra em dezembro. Importante contar que há uma cláusula que permite ao Chelsea repatriar o Andrei na metade do ano. Só que, se isso acontecer, o Palmeiras recebe um ressarcimento de 1,5 milhão de euros. Olha que jogada dos sonhos. Você não paga nada para ter o Andrei, e se ele for devolvido antes do tempo, antes do fim do contrato em dezembro, se ele sair em agosto, o Palmeiras ainda recebe 1,5 milhão de euros. A única responsabilidade alviverde é de pagar os salários de forma integral do Andrei. Na Inglaterra ele tem direito a 1.900.000 pounds por temporada, livre de impostos. Trazendo para a nossa moeda, dá para dizer que o Andrei tem direito a mais ou menos 1 milhão de reais por mês.
toda a tributação fica sob responsabilidade do Palmeiras. Verdão concordou com um acordo. A escolha do Andrei pelo Palmeiras foi do atleta. O Andrei tinha outras possibilidades, como por exemplo jogar no Corinthians, no Internacional, no Atlético Paranaense. O Andrei entende que o melhor caminho para ele é atuar ao lado do Abel Ferreira. No Palmeiras, um dos clubes mais organizados do futebol brasileiro, ele chega para o lugar do Danilo numa ocasião extremamente especial. E a disputa, ou a possibilidade de disputar todos os títulos também acabou mexendo com o volante de 18 anos de idade, que é muito bom jogador, aquisição das mais interessantes. Palmeiras dormiu no ponto, perdeu o Danilo, não conseguiu uma reposição à altura, mas deu sorte e acabou vendo cair em seu colo. Reforço muito, mas muito bom. Queria saber a sua opinião sobre o Andrei. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa operação. Só para lembrar o torcedor vascaíno, tem muito torcedor cruzmaltino bravo com o Andrei. Ele não poderia jogar no Vasco, porque se o fizesse, ele não teria condição de voltar à Inglaterra para conseguir o visto de trabalho. Foi isso, inclusive, que o impediu de atuar pelo Chelsea. O fato de o Vasco não jogar Libertadores da América não lhe permitiria a pontuação necessária para que ele atue no futebol inglês. Bora te atualizar sobre uma informação que surgiu na sexta-feira e movimentou as redes sociais, especialmente de rubro-negros e torcedores do Atlético Mineiro. Bruno Andrade, jornalista do UOL, afirma que o Flamengo está disposto a pagar 10 milhões de euros para contratar o volante Alan. Atleta que pertence ao Atlético, 25 anos de idade, contrato até dezembro de 2025, a multa rescisória muito além desses 10 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 55 milhões de reais. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo. Rodrigo foi taxativo ao responder sobre a possibilidade de o Alan se mudar para o Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas, esquece isso, nunca tivemos oferta pelo Alan e nunca vamos negociá-lo aqui no Brasil, fecha aspas. A ideia do Atlético é manter o Alan pelo máximo de tempo possível, se for para negociá-lo num futuro distante para um clube do futebol europeu. Jogador revelado na base do Internacional, que teve passagens pelo futebol gringo, jogou inclusive no Liverpool, esteve emprestado ao Fluminense e foi comprado em 2020 pelo Galo por 3 milhões e meio de euros. Negócio de 10 milhões de euros garantiria praticamente o triplo das receitas, mas a ideia do Atlético é vendê-lo por um futuro mais distante, por muito mais. E aí é importante lembrar que o Atlético está às vésperas da estreia na pré-Libertadores. O time joga na próxima terça-feira contra o Carabobo, confronto na Venezuela, até por isso a possibilidade de negociar qualquer jogador está completamente descartada. Bora falar agora sobre um atacante no Corinthians. O Timão, que só pretendia se reforçar para o Campeonato Brasileiro, tem conversas avançadas para fechar com Christian Barletta. 21 anos de idade, atua como ponta e pertence ao Joinville. Faz grande Campeonato Paulista pelo São Bernardo, por onde está emprestado até o fim do estadual. O jogador pertence ou tem ligação com o Fernando Garcia, empresário da Elenco Esportes. O Fernando é muito próximo dos dirigentes corintianos, tem uma série de atletas na base e também no time principal. Começou recentemente uma série de movimentos em cima desse atleta, do Christian. O Santos, o Red Bull Bragantino, entre outros times foram buscar informação. O Corinthians foi avisado dessa procura e se acertou com o Fernando Garcia para adquirir o atleta em definitivo. Os números não foram revelados, essa informação foi contada primeiro pelo pessoal do Goal. O atleta deve chegar ao Corinthians somente, chegará ao Corinthians somente depois do Campeonato Paulista. Ele participa normalmente pelo São Bernardo. No fim da competição, se junta como reforço do Corinthians para o Campeonato Brasileiro e também para a Libertadores da América. Atleta que tem o aval do Fernando Lázaro. No Campeonato Paulista são 8 jogos, 4 gols, nenhuma assistência. Atleta que já havia sido emprestado na temporada passada a Chapecoense com bons números, fez boa participação na Série B do Campeonato Nacional. Só para arrematar, jogador que passou também, fez todas as categorias de base no Joinville e esteve emprestado alguns anos atrás no Bahia. Você já ouviu falar sobre o Christian Barletta? Gosta da contratação? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Jogador de velocidade que atua como ponta direita e é canhoto, mais uma opção de drible para o Corinthians versão segundo semestre. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Grêmio e um novo patrocínio Master. Contei para vocês outro dia sobre os 10 maiores patrocínios Master do futebol brasileiro e quase todos os clubes tinham acordo com casas de apostas. Uma das exceções era o Grêmio, que está migrando para esse time. O Grêmio ainda não anunciou o nome da empresa, mas fechou um acordo com uma casa de apostas
para pagamento de 20 milhões de reais por ano num contrato de 3 temporadas, ou seja, um vínculo de 60 milhões de reais. Inclusive, para garantir esse contrato de patrocínio master, o Grêmio está rescindindo o acordo com uma outra empresa de casa de apostas que estampava omoplata. Responsabilidade financeira dessa rescisão vai ser da nova parceira gremista. Maior contrato de patrocínio da história do Grêmio, que tinha até então 13 milhões de reais anuais do Banrisul, banco super importante do Rio Grande do Sul. Banrisul que também patrocina o Inter. Estou curioso para saber se essa casa de apostas, nova parceira do Grêmio, também patrocinará o Inter. É algo mais ou menos comum. A mesma empresa que fecha com um, fecha com outro para evitar rejeição na metade de torcedores do outro time. Só para arrematar, a chegada de Luizito Soares ao Grêmio foi também responsável, ou deu um belo empurrãozinho nesse acerto do patrocínio master. Luizito Soares, que tem garantido grandes presenças de público nos jogos na Arena e já assegurou mais de 20 mil novos sócios torcedores ao programa do Grêmio. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Bom sábado, abraço, tchau!